Olá, meu povo, e aí? Tudo bem? Beleza? O vídeo dessa semana é sobre a minha experiência como assistente de dentista aqui no Canadá, lá em Montreal, né? Semana passada, Renata falou um pouco da experiência dela lá em Montreal como dental assistant, né? E agora eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo. Primeiro, antes de falar da minha experiência, eu vou explicar como é que funciona a odontologia aqui no Canadá. A odontologia você tem aqui, é um pouco diferente do Brasil. Você tem o dentista, você tem, na verdade, as clínicas aqui têm uma estrutura um pouco grande. Então, normalmente se tem um dentista, cada dentista aqui trabalha com um assistente. Então, não existe como, por exemplo, a gente trabalhava lá no Brasil, era um assistente para mim e para Renata, né? Aqui normalmente o trabalho ele é a quatro mãos. A cada procedimento, os dentistas aqui eles não sabem atender sozinhos. Tudo depende de um assistente do lado o tempo inteiro. Então o procedimento ele é feito realmente a quatro mãos, né? Eu acho assim, é um pouco diferente, mas eu acho que aumenta um pouquinho a produtividade e evita também algumas falhas, né? Apesar de eu achar a odontologia no Brasil muito superior, né, da odontologia aqui no Canadá. Mas assim, uma clínica ela é dividida ela tem dentista, auxiliar de dentista, ela tem uma higienista, que é uma profissão que não existe no Brasil, existe muito aqui nos Estados Unidos. E normalmente se tem uma recepcionista e um manager, né? Eles chamam de coordenador, que é a pessoa, na verdade, que fecha os tratamentos, né? Explica como é que vai ser, é um pouco diferente do Brasil. Explica como é que vai ser o tratamento e dá valores, explica a forma de pagamento, lida com os planos de saúde daqui. Os planos de saúde também são bastante diferentes dos planos do Brasil. E assim, normalmente um dentista ele é responsável por duas higienistas. As higienistas são profissionais que fazem a parte de prevenção e limpeza, né? A parte de, vamos dizer assim, a parte menos invasiva da periodontia no Brasil. Então, assim, aqui se tem um curso normalmente de 3 anos, são profissionais que falta muito no mercado aqui, e normalmente os dentistas que vêm do Brasil, eles, quem não quer passar pelo processo, que é um processo longo, caro e cansativo de validação de diploma para dentista aqui, acaba trabalhando como higienista porque realmente é uma área que paga bem, né? Dizem que a média salarial aqui é em torno de US$ 5.000 por mês, bruto, né? Que para o Canadá, principalmente para a região do Quebec, que se tem um custo de vida mais baixo, é um valor muito bom, entendeu? É um valor muito bom, é considerado US$ 5.000 por mês, é a média de engenheiro, advogado, é, várias profissões consideradas profissões de ponta no Brasil e são profissões boas aqui. Quem na verdade se destaca um pouco mais, sai fora dessa curva é dentista, médico e alguns, né, algumas pessoas da área de direito, né, como no Brasil, juízes e etc. Né? Claro que tem suas exceções, né? Eu estou falando assim da média, certo? Então, numa clínica odontológica tem esse grupo de pessoas, né? Então, se tem também um custo muito alto. Então, considerando, comparando com o Brasil, realmente eu acho que é por isso que os procedimentos aqui também são muito mais altos. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Com relação a assistente de dentista, eu trabalhei aqui, eu posso considerar em duas clínicas. Eu não cheguei a trabalhar em duas clínicas, porque a primeira clínica eu só fiquei 15 dias, né? Não chegou nem a 15 dias.
porque eu trabalhei, existe também, né, no Brasil se tem, mas aqui também se tem gente oportunista. Então eu acabei trabalhando com a dentista lá em Montreal, que era um pouco oportunista, acabou aprontando comigo, no final não queria me pagar. Então eu acabei só ficando. No final ela acabou me pagando porque aqui realmente se você falar um pouco alto, ela sabe que você pode denunciar e ela vai ter realmente problema. Então ela acabou me pagando. Eu já estava um pouquinho preocupado porque é um pouco difícil, né, você conseguir o primeiro emprego aqui, porque eles não consideram tanto a sua experiência do Brasil. Não sei o que foi que aconteceu, mas eu acho que o pessoal costumou a mentir muito nos currículos, então não é tão fácil, eles não acreditam tanto porque eles não têm como checar o seu currículo do Brasil. Então acaba que o primeiro emprego é um pouco mais difícil. Eu fiz algumas entrevistas em Montreal. O processo demora um pouco, né? Você manda seu currículo e demora muito de ter uma resposta, né? Você tem que remover coisas do currículo, como Renata disse no outro vídeo, porque eles acham que você é super qualificado para a vaga, então eles acabam não te contratando por isso. Então eu tive que fazer vamos dizer assim, um currículo mais limpo, né? Mantive, né, a questão de eu ser especialista em ortodontia, alguns cursos que eu fiz, mas se você colocar tudo, eles realmente não lhe chamam. Então eu acabei começando a trabalhar com uma dentista, o nome dela é doutora Bui, né, numa clínica que ela trabalha como dentista, eles chamam aqui de dentista associado, né, quando o dono da clínica trabalha junto com outros dentistas. Então eu trabalhei com ela. E aí foi, para mim, o melhor trabalho que eu tive aqui no Canadá, porque é realmente assim uma dentista muito tranquila, muito gente boa e que tinha o pensamento parecido com o meu em forma de tratar o paciente, né? Ela fazia muita parte de prótese, alguns tipos de cirurgia, né? Cirurgia de siso, né? Terceiro molar, coisas que eu já estava acostumado no Brasil. No começo, como todo emprego aqui no Canadá, o pessoal fica um pouco desconfiado. Mas se você mostrar conhecimento e se você mostrar que você não faz corpo mole, rapidinho você ganha a confiança, né? E foi na verdade o que acabou acontecendo, né? Com pouco tempo. Acabou que eu trabalhei lá só por 3 meses, porque como a gente está fazendo o processo de validação, eu parei, né, de trabalhar um mês e pouco antes da gente fazer uma prova aqui. Então, eu acabei trabalhando lá só uns 3 meses e meio. Mas com pouco tempo eu já estava assim bem entrosado com ela, né? Porque eu acho que ela me testou um pouquinho no começo, né? Tipo, para ver se eu sabia das coisas mesmo. E aí, como ela viu que eu sabia, acabou que o trabalho fluiu, né? Ela acabou me mostrando várias coisas que, inclusive, assim, um conselho que eu dou para um dentista que venha do Brasil para cá. É super importante você ter a experiência como dental assistant aqui, porque eles trabalham diferente, eles trabalham com tecnologia de ponta, né? Eu sei que no Brasil vários consultórios trabalham com tipo de material e com tecnologia de ponta como eles aqui, mas não é uma coisa tão comum porque no Brasil é muito caro. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com coisa que eu não tinha, que eu sabia dos livros no Brasil. Então, eu tive contato com muita coisa diferente, né? No Brasil, normalmente você envia para uma clínica de radiologia para você fazer uma tomografia, para você fazer uma panorâmica, né? E aqui não, cada clínica tem a sua máquina de tomografia, sua máquina de panorâmica, né? Os raios-x são digitais. Normalmente no Brasil, o pessoal que eu conheço que tem raio-x digital é mais endodontista. Normalmente aqui toda a sala tem, né? Radiografia digital. Então era coisas que eu não mexia no Brasil. Material de prótese
de ponta que eu não tinha costume, né? Eu sabia que existia, mas eu não tinha costume de usar, então eu trabalhei aqui com ela, né? Alguns tipos de cirurgias estéticas de periodontais, eu sabia na teoria, mas nunca tinha feito. O dentista, dono da clínica, é um dentista que já tem bastante tempo de experiência, trabalha com implantes, né? Fez um fellow com um cara muito conhecido da área de implantodontia, Calmiche, né? Então eu pude aprender, você acaba aprendendo muito. Então, e você começa a ver como é que funciona uma clínica aqui, né? Cada um tem seu trabalho, a dentista, ela tá ali comigo, troca de sala, entendeu? Eles atendem 2 pacientes ao mesmo tempo, né? Enquanto você está esperando ali um provisório ficar pronto em um paciente, ele sai para outra sala e atende outro paciente, ou ele faz a avaliação, né, da higienista, ele checa o trabalho da higienista, né? Então, realmente foi muito importante. A parte de recepção, de planos, eu não tive muito contato com o plano, mas o plano aqui ele funciona diferente, né? Não é o plano que dá o preço do procedimento para o dentista. O plano ele tem um valor anual que cobre e o dentista dá o preço do seu procedimento, né? Então é diferente, né? Normalmente um plano básico aqui é US$ 1.000 por ano. Então o paciente ele chega a ter até US$ 1.000 por ano para gastar. Acima disso ele tem que pagar. Ou ele termina o tratamento no outro ano, né? Com relação a salários, lá em Montreal, é, assistente de dentista tem uma vida de classe média aqui no Canadá. Ele ganha um salário razoável. Em Montreal, vai entre US$ 17 por hora, eu acho que Renata falou no vídeo da semana passada, a US$ 21 por hora. Com algumas raras exceções, né? A auxiliar que nos substituiu, ela ganhava US$ 25 a hora, porque ela trabalhava muitos anos com uma dentista. Então ela já tinha muita experiência. Então, na verdade, o salário ele vai aumentando de pouco a pouco, dependendo da sua experiência e de acordo com o tempo que você trabalha no lugar. Então, esse salário, se você trabalhar 40 horas por semana, dá para você ter uma vida confortável. Você não vai ter uma vida de rico, né? Mas você tem uma vida confortável, dá para você ter sua casa, seu carro e viver bem aqui no Canadá. Então é uma opção muito válida para dentista que venha para cá. Tanto para primeiro se preparar se quiser fazer as provas de validação, ou para se adaptar, né, dar um trabalho para você conseguir entrar no curso para higienista, para você se preparar para você entrar para um curso de higienista. Entendeu? Então era isso mais ou menos que eu queria falar, passar mais ou menos o que é que aconteceu comigo, como é que funciona. E aí a gente vai gravar outros vídeos falando mais sobre isso, sobre outras coisas, ok? Um abraço.